Vamos falar do tricampeão pernambucano. Domingo tem duelo contra o Palmeiras e já estão confirmados 15 mil rubro-negros. Moisés Oliveira, boa tarde, Moisés. Boa tarde, grande Vitor. Um abraço a você, ao Diego, ao Miguel, ao Vinícius. 16 mil ingressos vendidos de forma antecipada para esse confronto de domingo contra o Palmeiras. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport está na 13ª posição com 1 ponto, conquistou esse ponto importante fora de casa contra o São Paulo na primeira rodada, e agora vai estrear em casa, né, na Série A, esse retorno do Sport. Então, o Sport tricampeão pernambucano, e até o momento 16 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Tem ainda amanhã, né, para o pessoal comprar o ingresso. Amanhã, tarde, já chegando para a noite ali do domingo também, para o torcedor poder garantir a sua presença na Ilha do Retiro. Esse jogo que é muito importante, Vitor, porque essa sequência, né, a gente vem falando aqui desde antes mesmo de iniciar o brasileiro para o Sport, que esse mini campeonato, né, contra os paulistas. Então, começou com o São Paulo, agora tem o Palmeiras, depois vai jogar contra o Vasco. Aí tem Red Bull e tem ali o Corinthians. Então, é um mini campeonato que o Sport está fazendo nessas 5 primeiras rodadas da Série A, e a estreia em casa acontece no domingo, na presença do seu torcedor. A tendência é que esse número ele vá aumentar e chegue ali na casa de 20, 23 mil, 24 mil torcedores, ou quem sabe a capacidade máxima hoje da ilha, que é de 26.418 torcedores. Vitor. Time tricampeão pernambucano conquistou um empate comemorado no final de semana passado contra o São Paulo fora de casa e vai pegar um Palmeiras. Você está esperando aí um público de quantas mil pessoas, hein, Diegão? Na casa dos 20 mil, Vitor. Até porque vai ser o reencontro da torcida com o time na Série A depois de 3 anos da segundona. Claro que a comemoração da Série do acesso foi muito importante, e a comemoração do tricampeonato pernambucano, o time tem que abaixar um pouco a euforia e enfrentar a realidade que é uma Série A. Nível técnico aumenta bastante, pega um Palmeiras que, mesmo tendo feito um jogo no meio de semana pela Libertadores, mas ainda assim tem um elenco que dispensa comentários. Tem o Abel Ferreira, que faz um trabalho incrível no Palmeiras, né? Vai jogar até o Super Mundial. Então, o Sport hoje vai ter que ser aquele estilo realista de ser, né, como foi contra o São Paulo no jogo de estreia, agora tentar ser um pouco mais ousado. Uma coisa é ser reativo, como foi contra o São Paulo no Morumbi. Outra coisa vai ser jogar em casa, diante da sua torcida, e eu acredito que vai chegar a casa dos 20 mil sim. O torcedor tá muito ansioso, tá louco para voltar a ver um time do gabarito do Palmeiras disputar junto com o Sport, uma partida com o Sport, e um jogo de primeira divisão, que é uma coisa que o Sport já almejava há muito tempo. Bom, vamos falar do time, a preparação, o que nós sabemos aí sobre a escalação, hein, Moisés? Vitor, veja, hoje aconteceu a reapresentação, né? Depois da conquista do título, ontem foi folga para o elenco rubro-negro e hoje o elenco voltou aos trabalhos, né? No CT, sem a presença da imprensa. O técnico Pepa, Vitor, deve ter e vai ter o retorno do Igor Cariús. Ele cumpriu aquele protocolo da CBF de concussão, então o jogador retorna, né, e vai para o jogo. Ele também terá o retorno do Atêncio. O atleta teve uma lesão, no caso foi uma fratura, né, no dedo esquerdo, contra o Decisão, aquela partida do dia 2 de março, né, ali nas quartas de final. A ideia era que ele ficasse apenas 15 dias afastado, mas ele desfalcou o Sport por 8 jogos. Então, ele deve retornar nesse confronto contra o Palmeiras. Vai ser titular? Acredito que não, né? Até porque é muito tempo, né, para se recuperar, tem aquele processo, mas pelo menos deve estar no banco do técnico Pepa no domingo. Ele já teve o retorno do Titi Ortiz, não utilizou o atleta, mas estava no banco. Agora, a dúvida é se o Paciência vai estar presente no jogo de domingo, que eu acho muito pouco provável, está com a lesão ali no quadril, e o Dalbert, que está com a lesão na panturrilha. Então, eu acho muito pouco provável que esse atleta
esses atletas estejam à disposição para o jogo de domingo. Além disso, a gente trazia até ontem que o Sport atualizou o DM, né, tendo ali o Antônio Carlos, zagueiro. Até ficou uma expectativa para se era ele que seria a dupla de zaga com João Silva. Não foi porque o atleta, trazido ali naquele momento pela assessoria, a informação, que ele estava em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda. Também uma dúvida para esse confronto, se vai estar à disposição. Eu acredito que não, tá, Vitor? O tempo é muito curto, o Sport está tendo muito cuidado também com seus atletas, buscando a recuperação 100%, para que não acabe perdendo o jogador por outras rodadas. Então, creio que paciência, o Dalbert e o Antônio Carlos, esses jogadores, a tendência é que eles não joguem contra o Palmeiras. Acredito que o Sport o departamento médico do Sport só vai liberar esses jogadores quando eles estiverem 100%. Mas terá o retorno do Igor Cariús, o retorno do Atêncio. Titi Ortiz, como dito agora há pouco, já esteve no jogo passado contra o Retrô. E com esses retornos, a provável escalação do Sport deve ter Kaique França, João Silva, Chico, Igor Cariús, Hereda. Aí o meio-campo com Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima e no ataque o Barleta e o Pablo. Então, essa deve ser a equipe do técnico Pepa que eu venho trazendo aqui desde de ontem, que deve ir para a partida contra o Palmeiras. Por quê? O Fabrício Domingues, é verdade que foi titular, mas se você pegar a escalação contra o São Paulo, o Domingues entrou no segundo tempo. E o Duqueiroz não jogou contra o Retrô porque ele não chegou a tempo para ser inscrito ali no campeonato estadual. Então a tendência é que ele repita aquele time que entrou em campo contra o São Paulo, mesmo jogando em casa contra um Palmeiras que deve fazer algumas mudanças para esse confronto, porque jogou ontem. Eu até conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa do Palmeiras, perguntando se a delegação vai chegar hoje ou amanhã. Estou aguardando aqui o retorno, mas eles vão ficar aqui em um hotel perto ali do Marco Zero. E no meio de semana tem um jogo pela Libertadores. Né? Esse jogo acontece em São Paulo. O primeiro jogo do Palmeiras, o Palmeiras venceu pelo placar de 3-2, venceu no último minuto, né, com o gol do Rios, mas acredito que o Abel deve fazer algumas mudanças para o jogo contra o Sport no domingo. Vitor. Esse time do Sport já tem aí um perfil titular, né? Já tem ali os jogadores que a gente imagina são os titulares do Pepa. Acho que ao final do Pernambucano, reta final do Nordestão, a gente já tem uma cara aí do time titular. Então, esses jogadores que estão voltando, Diegão, acho que devem iniciar no banco, né? Atêncio, Titi Ortiz, a menos que o Pepa tenha alguma surpresa para apresentar no domingo, né? Sobre os dois meias, Vitor, é certeza de que o Titi Ortiz e o Rodrigo Atêncio vão ficar à disposição, vão ficar no banco. Agora, o Igor Cariús retorna de uma forma emergencial, até porque não tem outro lateral esquerdo. Mesmo o Chico tendo feito um bom jogo contra o Retrô, improvisado, mas é importante alguém da posição, e o Igor Cariús é o jogador desse setor. Para mim, ele até apresenta o futebol mais consistente do que o Dalbert, que segue no DM. E sobre essas possíveis mudanças que o Pepa pode colocar, até mesmo repetir o esquema tático que apresentou contra o São Paulo, enfrentando o Palmeiras, mesmo em casa, é possível um 4-4-2, você tendo dois volantes, mas dois volantes que saibam construir jogadas, e isso também auxilia os armadores, né, nos casos do Lucas Lima e do Sérgio Oliveira. E o Palmeiras também vai ter alguns desfalques, até porque precisa poupar jogadores visando a Libertadores. Na quarta-feira tem um jogo contra o Cerro Porteño, e depois do Cerro Porteño é clássico contra o Corinthians. E o Palmeiras está mordido com o Corinthians porque perdeu o título do Paulistão. Então, para a equipe do Sport enfrentar o Palmeiras domingo, vai ser importante você manter essa unidade, manter essa base, mas é como já falamos, o torcedor tem um time base, já tem os 11 principais que o Sport deve colocar em campo. Se o Pepa vai inovar, vai inventar, independente do que seja, aí só na hora para a gente saber. Mas o que o Moisés falou sobre o time principal, né, o provável time, esse é o caminho se o Sport quiser fazer um jogo interessante contra esse Palmeiras, que pode vir com um time bem mesclado, um time bem diferente. Ô, Vitor. Bom, o certo é que os técnicos se conhecem, né? Ambos portugueses,
vão para a 10ª partida de confronto, né, um contra o outro. A maior parte desses duelos aconteceu lá em Portugal. Tivemos um aqui no Brasil, quando o Pepa era técnico do Cruzeiro e o Abel técnico do Palmeiras. E o Abel venceu. Então vamos ver, o Pepa conhece bem o Abel, de repente ele pode mexer na equipe para adaptar uma estratégia diante do jeito do Abel de jogar, né, Moisés? Vitor, e você falou muito bem, será o segundo encontro entre os dois técnicos, né, jogando a Série A. Então, o Pepa já sabe, pelo menos assim, um pouco da ideia de jogo do Abel Ferreira, né, que o torcedor tá pegando no pé. Mesmo com a estreia ontem, o Palmeiras tomou 2 gols, né? É um time que tem levado muitos gols nessa temporada.